um texto escriturístico que também podemos encontrar em São Marcos, capítulo 1, e também, segundo escrevera Dr. Lucas. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, traz essa narrativa acerca desse acontecimento que se deu inicialmente ao ministério de Cristo. Ora, queridos irmãos, Jesus, acabando de ser batizado nas águas do Jordão, Jesus então vai até o deserto. Após sair do batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, e nós sabemos que a Bíblia nos traz essa explicação. 40 dias e 40 noites fora Jesus tentado. Jesus se absteve de toda a necessidade orgânica e durante 40 dias, 40 noites, jejum, sendo que Satanás chegou com ele e disse: se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras transformem em pão e coma. Ou seja, ele não usou o termo coma, mas ele disse: faz com que estas pedras transformem-se em pães. Até porque ele sabia que Jesus estava faminto, biologicamente falando. Jesus, como homem, 100% homem e 100% Deus, Jesus, evidentemente, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Mas Jesus estava também em um propósito de consagrar a vida, de separar-se a sua vida diante de Deus, porque ali Jesus estava dando início do seu ministério, dando início à sua trajetória ministerial. Portanto, Jesus precisava de um preparo, como bem já aplicou aqui a pastora Rubinete, sobre o desafio que ela passou diante de algumas circunstâncias, e ela deixou claro que temos que estar preparados, porque não sabemos o que nos espera após este culto, na nossa caminhada, na nossa ida para o trabalho, ou em nenhum dos momentos posteriores que iremos passar. Não sabemos com que iremos nos deparar. Mas Jesus então se preparando, porque o ministério de Jesus seria marcado, como realmente foi marcado, de curas, ressurreição de mortos, expulsão de demônios e tantos outros milagres Jesus realizou. Agora, Jesus estando lá no deserto, todos os dias ele fora tentado por Satanás, mas porém a Bíblia diz que os anjos serviam. Em São Marcos capítulo 1, versículo 13, Jesus não estava só no deserto, porque os anjos, que a Bíblia vai dizer que são ministros de Deus em nosso favor, estavam lá dando assistência, estavam lá assistindo Jesus. E a Bíblia então enfatiza que em uma dessas tentações que Jesus tivera, uma delas fora que o diabo levou Jesus, conduziu Jesus até a cidade de Jerusalém e levou Jesus diante
do pináculo do templo. Pináculo quer dizer a parte superior, a parte mais alta. Para nós aqui, podemos chamar de fachada da igreja. Então, Satanás levou Jesus até o pináculo, o lugar mais alto. Aqui eu começo a pregar nesses poucos minutos. Preste atenção. Ali, entre o templo de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, tinha um vale chamado de Cedron. Aquele vale dividia o Monte das Oliveiras e o templo. E do fundo do vale até o pináculo do templo, segundo o historiador sacro, por nome de Flávio Joséfo, vai dizer que ali media aproximadamente 150 metros de altitude. Então, o diabo disse para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque escrito está, realmente está escrito no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos, e que nem sequer teus pés sejam machucados sobre as pedras. E aí Jesus diz para Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Aleluia. Aqui no texto que já lemos. Então, Jesus respondeu no versículo 7, também está escrito, já que o diabo usou a própria palavra, a Bíblia, para querer confrontar Jesus. Desde o deserto, no capítulo 4, versículo 3, Satanás já usa a Bíblia, dizendo: está escrito, se tu és o Filho de Deus, faz com que estes pães, faz com que esta pedra transforme em pães, porque está escrito. Ou seja, e aí Jesus então usa a palavra no versículo 4 e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. E o diabo sabia que Jesus era filho de Deus, porque o próprio Deus testificou, e não precisava Deus testificar. Satanás sabia, mas Deus disse, após o batismo, ou no ato do batismo, Deus disse: eis aí o meu filho amado, que muito me comprazo, que me dá muita alegria. Então o diabo arquivou essa palavra, e 40 dias depois, ele usa essa palavra contra Jesus, para querer contrapor, para querer contradizer, e disse: se tu és, parafraseando, é como se o diabo dissesse: se realmente tu é o Filho de Deus, como ele falou lá no Jordão, que tu era filho amado, que tu era filho querido, que tu dava muita alegria a ele, se realmente tu é, faz com que esta pedra transforme em pão, como se dissesse: prova que tu é filho de Deus, prova que tu tem poder. Mas Jesus então disse: está escrito. Isso lá no Antigo Testamento já estava em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando o próprio Deus disse para a nação de Israel: nem só de pão vive o homem,
porque Israel estava murmurando, Israel estava revoltada, a nação, porque tinha pepino do Egito, tinha alface, tinha cebola, coentro, peixes, estavam com saudades da comida do Egito, e agora estava no deserto, mesmo Deus suprindo, provendo, maná, codornize, mas eles murmuravam, e Deus então disse: nem só de pão vive o homem. E essas palavras, séculos depois, foi proferida por Jesus contra Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora, nesse segundo momento que Jesus é tentado, estando lá no pináculo, outra vez Satanás se utiliza da palavra. Aí está a razão da pastora Rubinete dizer que nós temos que estar preparados. Ora, porque o diabo às vezes usa a própria palavra para querer nos afrontar, para querer nos envergonhar, nos abater, mas Jesus estava preparado nas Escrituras, no conhecimento. Jesus estava preparado emocional, espiritualmente, em todos os aspectos, porque Jesus, como nós já estudamos, ele era também um ser tricotômico. Ele era um ser tricotômico: corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. E ele, como homem, ele tinha fome, tinha necessidade, ele passava por momento emotivo, cansaço, sono, mas Jesus, como Deus, ele venceu o diabo na força de Deus, no revestimento do Espírito Santo. Então ele disse: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Ora, escute, aqui que eu prego, quantas pessoas que são tentadas à exaltação. Aqui o diabo queria exaltar Jesus. Jesus não precisava ser exaltado por Satanás. Jesus, ele não dependia de favores. Jesus não dependia de marketing, de bajulação e elogios de Satanás, porque ele é poder por excelência. Jesus é Senhor por excelência, Deus por excelência. Então, não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus. Ora, o que me preocupa é em ver muitas pessoas que Deus exalta, que Deus dá vitória. Por que não dizer que existe muitos que se prepararam, que foram bênção na mão de Deus, Deus levantou, prosperou, mas infelizmente se deixaram levar pela exaltação do inimigo. Escute, o diabo, ele exalta para depois humilhar. E Deus é diferente. A Bíblia diz que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados por Deus, porque a minha Bíblia diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele abate o soberbo. Então Satanás é o oposto, é o contraste, é contrário, porque o diabo exalta, ele dá fama, ele dá ibope,
ele leva para o pódio, ele dá os holofotes, ele autopromove, mas depois ele abate, depois ele humilha, depois ele escarnece, depois ele zomba, depois ele joga fora, depois ele descarta. Quantas pessoas que eram bênção na mão de Deus, pregavam divinamente bem, cantavam divinamente bem, mas o diabo então ofertou. O diabo levou até o pináculo, o lugar mais alto, colocou na Rede Globo, colocou nos canais nacionais de televisão, exaltou o nome, colocou na parte mais alta, e a pessoa então se deixou ser tentada. Ora, e agora estão sendo escarnecidas, estão sendo humilhadas, estão sendo descartadas, mas Deus é diferente. E a Bíblia diz: não tentarás, palavra de Jesus, o Senhor teu Deus. E muita gente é tentada e se deixa tentar. Jesus vai dizer: sendo tentado, não ceda, porque ceder é pecado. O pecado jaz à porta, cabe a dominá-lo. Ou seja, quantas pessoas não conseguem dominar a tentação e se deixa levar pela a desonestidade, pelas coisas ilícitas, pelas propostas tentadoras. Jesus foi tentado no deserto, na sua necessidade orgânica, mas ele disse: não só de pão viverá o homem. Parafraseando, Jesus estava dizendo: o homem não vive só de comida, o homem não vive só de comida sólida, orgânica, de calçar, de vestir, mas o homem vive da palavra de Deus. Quantas pessoas que às vezes está no deserto, está sendo fortalecido no deserto, está sendo experimentada no deserto, mas aí Deus tira de lá, Deus abençoa, e às vezes se deixa levar, começa a se dobrar diante das propostas do inimigo, porque observe bem que Satanás, depois do pináculo do templo, ele leva Jesus até um monte, um dos montes mais altos em Jerusalém, e apresenta, ele aponta para todos os reinos, para todas as riquezas, e fala para Jesus: tudo isso aí eu te darei. Porque depois que Jesus vence no deserto, vence no pináculo do templo em Jerusalém, agora pela terceira vez, Satanás propõe uma terceira tentação para Jesus, dizendo a Jesus, no versículo 8: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Quantas pessoas estão se prostrando diante das propostas tentadoras, diante de coisas ilícitas? Quantas pessoas que Deus preparou no deserto espiritual, Deus deu a ele paz, deu vitória contra o inimigo, mas diante de tudo isso veio o comodismo, veio a frieza, veio então as tentações, e as pessoas se deixou influenciar pelas aparentes vantagens, estão se dobrando, se curvando, adorando aquilo que não condiz com a
santidade de Deus, tem trocado o culto a Deus pela internet, pela televisão, pelos passeios. Nada contra, é claro que não, mas tem substituído as coisas espirituais pelas coisas perecíveis, transitórias, passageiras, de ordem material. Quantas pessoas, Jesus está diante de todo o reino, Jesus está diante de fazenda, está diante de riquezas e mais riquezas, mas Jesus respondeu para o diabo. Também está escrito no versículo 10: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele pertence, só a Ele é de culto, de adoração, somente a Ele preste culto de adoração. Como se Jesus dissesse: eu vou continuar com meu salário mínimo, eu vou continuar sendo um cooperador, eu vou continuar sendo apenas um cantor no anonimato ou um pregador anônimo, eu vou continuar naquela igreja humilde, eu vou continuar com o meu casamento que Deus deu desde a minha juventude, eu vou continuar com aquele meu carrinho que às vezes tem que empurrar, eu vou continuar com a minha magrela, mas eu vou pedalando e glorificando a Deus. Mas não vai se vender, não vai se prostrar diante das tentações do diabo, porque tem muita gente que não resiste. O diabo abre um panorama e mostra diante dos seus olhos um monte de proposta tentadora, vantagens entre aspas, e ele não resiste. Às vezes troca a mulher por uma aparentemente mais bonita, troca o seu emprego humilde, digno, por um emprego ilícito, aonde é regido por coisas que não edifica, que não agrada a Deus. Troca seu ministério que Deus levantou, que Deus comissionou, apenas por um título, porque quer ter um destaque, quer ter um status. Assim Jesus vence o diabo. Somente a Deus prestarás culto, se dobrarás e adorarás. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo deixou, foi embora. No versículo 11, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. É melhor você ser servido pelos anjos de Deus do que pelos demônios. É melhor ser servido pelos anjos do Senhor do que por Satanás. Eu sei que está difícil até pregar contra Satanás, porque já está dando processo. Se falar contra o diabo, já pode ser preso. Pois é, que eu seja preso ou não, mas eu vou continuar pregando e dizendo que diabo é diabo e Deus é Deus, que céu é céu e o inferno é inferno. Eu vou continuar pregando que Jesus salva o criminoso. Vou continuar pregando que Jesus salva o faccionado, que Jesus salva o pistoleiro, porque Jesus me salvou. Jesus me libertou do crime organizado, me libertou da pistolagem, me libertou das drogas. Então vou continuar dizendo: somente ao Senhor eu vou me dobrar, eu vou cultuar, eu vou adorar. Oh, glória a Deus! Cadê os adoradores de Jesus? Coloque sobre os pés que eu quero orar. Que da banda faz. Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta noite de culto, adoração, louvor, enaltecimento à Tua majestade, quero agradecer pela vida dessa igreja, por aqueles que um dia tiveram uma vida pregressa, aqueles que um dia estiveram faccionados, aqueles que um dia estiveram no prostíbulo, que estiveram nas coisas ilícitas, mas a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. O Senhor Jesus é o mesmo Jesus do passado, é o mesmo Jesus que liberta o feiticeiro, o macumbeiro, o faccionado, o drogado, a prostituta, a idólatra. É o mesmo Jesus que libertou o bispo Carlos Sérgio de dentro daquela penitenciária. É o mesmo Jesus que abre portas aonde não tem. É o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, meu Deus, abençoa a Tua igreja, dai visão, discernimento, e vai brindando a Tua igreja com Teu sangue, Jesus. Continua salvando, libertando, transformando, operando milagre. Oh, glória, glória, baca, lava, churabacandaraia. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, abençoa Teus filhos que aqui chegaram. Abençoa os que não puderam estar aqui por causa justa. Aonde estiver, que a bênção de Deus perdure, esteja sobre eles. E abençoa aqueles que estão com algum problema de saúde ou de outra ordem. Aonde quer que esteja, Senhor, estenda as Tuas mãos abençoadoras, vai dando vitória em nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui representado. Abençoa nossos irmãos e amigos internautas que acompanham, que recebem a Tua palavra. A Tua palavra diz em Jeremias 23 e versículo 23 que o Senhor é Deus de perto, também é Deus de longe. É o Deus que está aqui no templo e é o Deus que está lá com eles aonde quer que estejam. E assim continua abençoando Teu povo grande e poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.